Bom, nessa nossa segunda atividade, nós temos o primeiro exercício, uma tabela, né, que pede para a gente dar uma olhada nessa tabela para poder responder as questões que seguem, tá? Então, na letra A, considerando os dados da tabela, é possível economizar quantos litros de água em um dia? Então, a gente volta lá na tabela e a gente está vendo que o consumo com desperdício é de 1.105 litros e o consumo sem desperdício é de 115. Então, o que eu vou fazer? Subtrair. Então, vou pegar 1.105 subtrair de 115 e vou encontrar 990. Na letra B, propõe uma maneira de se escovar os dentes e tomar banho usando a água sem desperdício, gastando apenas a quantidade de água descrita na tabela. O que a gente pode fazer? Toda vez que a gente estiver escovando o dente, né, enquanto a gente realmente não estiver necessariamente precisando, né, usando dessa água, a gente pode fechar a torneira. Assim como no momento do banho, enquanto eu estiver lá me ensaboando, eu posso estar fechando ali o chuveiro. Em alguns lugares, eles reaproveitam, né, essa água, né, enfim, da pessoa que tomou banho, para, por exemplo, usar na descarga, né, enfim. Na letra C, de acordo com a Organização das Nações Unidas, uma pessoa precisa de 110 litros de água por dia para satisfazer suas necessidades de consumo e higiene. Sabendo disso, quantas pessoas poderiam ser atendidas com a água desperdiçada em apenas um dia nesse apartamento? Então, o que a gente vai fazer? Foram 990 litros, né? Eu vou dividir por 110. E aí eu vou encontrar 9 pessoas, né? Essa é a resposta. Na 2, qual é a diferença entre a água doce e a água salgada? A gente tem, na verdade, na água salgada, vários sais minerais, tá? Essa é a diferença. Qual desses tipos de água está presente em maior quantidade na superfície terrestre? Seria a água salgada. 3. Por que a propriedade da água dissolver outras substâncias é importante para a vida? A gente pode pensar, por exemplo, no transporte de substâncias que a gente encontra na corrente sanguínea. Por exemplo, na corrente sanguínea a gente tem ali sendo transportado alguns hormônios, alguns nutrientes, né? Enfim. E a água ali ela vai estar sendo fundamental, né? Justamente com essa propriedade dela de estar dissolvendo as substâncias. 4. Explique por que muitos povos da antiguidade viviam próximos a rios ou fontes de água doce. Porque, na verdade, não tinha toda essa tubulação, né, de água que a gente encontra hoje. Então, como a água é essencial à vida, né, desde uma simples bactéria, ela precisa necessariamente de água para sobreviver, né? Por isso que se pesquisa muito se existe água em Marte, porque qualquer ser vivo precisa, na verdade, de água para viver. Então, automaticamente, essas pessoas ficavam próximas ao rio ali para poder desenvolver todas as suas atividades, desde a agricultura, né, enfim, atividades para a sua sobrevivência mesmo, como beber água. Bom, a 5. O fato de uma água ser transparente e não ter cheiro significa necessariamente que ela é potável? Não, ela pode ter alguns micro-organismos dentro dela. 6. Leia atentamente o texto, em seguida responda a questão. Quais são as funções da água no corpo? Esse é o texto. E aí ele vem falando aqui sobre as funções da água, né? Por exemplo, como o transporte de substância, como a gente comentou, né? Enfim. E aí, uma outra função aqui da água seria o controle, aqui, a manutenção da temperatura corporal. E aí a gente tem que por isso dizemos que nesse caso a água funciona como intensificador de temperatura, inibidor de temperatura, regulador térmico, essa daí seria a opção, tá? C. 7. Os peixes abissais são capazes de viver nas profundezas dos oceanos porque estão adaptados à densidade da água, à pressão da água, seria essa opção. 8. Para preparar seu café, Paula utilizou os seguintes ingredientes: 3 xícaras de água, 3 colheres cheias de açúcar, 3 colheres cheias de pó de café. E aí ele pede assim: escreva quais são os solutos e o solvente da solução mencionada. Então, o que é solvente? Então, seria aqui a água. Os demais, né, o açúcar e o café, são solutos, tá?